Oi, gente, mais um episódio do Bora Poderosa e hoje eu tô com um casal super especial que eu estimo muito, o pastor Patrício, e essa eu vou deixar ela se apresentar e eu quero deixar já uma mensagem de muito carinho com esse casal que eu tenho certeza que vai trazer total esclarecimento para esse assunto que está em alta, né, pastor Patrício? É isso. Deixa ela se apresentar para o público, para as poderosas de plantão aqui com a gente hoje. E eu sou pastora Ana Paula, esposa do pastor Patrício. Oh, Glória. Glória. A paz para todos que estão nos ouvindo agora, né? Que Deus possa abençoar já no começo essas falas poderosas que vai ser aqui. Ah, meu Deus, já tô tremendo, hein, gente? Hoje vai ser pauleira aqui. É isso. Gente, bom dia, paz do Senhor. Boa tarde já, na verdade, né? É um prazer estar aqui, é um prazer poder participar desse programa. Bora Poderosa. É um programa que vai dar o que falar. Eu tenho certeza que vai ser edificante, então é um prazer enorme poder participar desse programa e eu tenho certeza que Deus vai nos falar coisa extraordinária aqui. Pastor Patrício, hoje, né, o nosso tema são vozes. Como a gente vai discernir as vozes desse século no nosso ministério, na nossa vida secular. E qual é a importância da gente ter, a gente pode dizer, esse dom, discernimento? É um tema propício e muito atual, atualíssimo. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo lista lá uma lista de dons, que são 9 dons. E a atualidade, a galera busca dons para benefícios próprios. Eita. Tem lá vários, o dom da cura, esse é o principal. A palavra discernir nada mais é do que identificar a fonte. E a importância para a atualidade é essa, identificar a fonte. Quando você pega 1 Coríntios capítulo 3, lá tem 4 grupos na igreja. 4 grupos na igreja. Um grupo é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro, outro é de Cristo. E como conviver com esses grupos dentro da igreja? Nós estamos falando de um tempo, mas isso é muito atual. E para ter entendimento dessas vozes, eu preciso ter o discernimento espiritual. E como ter esse discernimento espiritual para entender essas vozes? As vozes que nos auxiliam e as vozes que nos colocam para baixo. Isso é um grande problema. Então eu costumo dizer na nossa igreja lá que o discernimento ele é de suma importância. Ainda mais vivendo em uma geração que busca interesse próprio. Eita. Precisamos entender que o reino não é sobre mim, não é sobre a Nádia nem a Ana Paula. O reino é sobre Cristo. Sempre foi, continua sendo e sempre será sobre Cristo. E no decorrer do programa nós vamos trazer texto aqui que vai nos esclarecer sobre esse discernimento espiritual que é muito importante para a atualidade. Sim, a gente costuma confundir, né, algumas ações com as nossas escolhas, né, alguns posicionamentos que a gente precisa ter na nossa vida secular ou também na nossa vida ministerial, como serva, seja lá qual a posição que nós estamos executando, a gente costuma colocar o nosso sentimental. É verdade. E isso atrapalha muito, né? Como é que a gente tem que se posicionar em prol e ver à luz da Bíblia sobre esse tipo de comportamento e sobre o comportamento que a gente tem que ter para também não chatear e não magoar, né, o próximo? É uma bela pergunta. Obrigado por essa pergunta. Como nós devemos entender e nós, como os pastores, como devemos auxiliar? Eu digo lá na nossa igreja sempre, isso é onde eu vou, falo sobre isso nas mensagens, para resolver problemas só tem um caminho, que é Cristo. Trazer Cristo para o centro. E como é trazer Cristo para o centro? A não ser, se não for pregar o evangelho de Cristo. E como discernir essas vozes? Entramos na questão do discernimento. Como eu já disse no começo, que o discernimento é entender a fonte. Quando você lê livro de Números, capítulo 22, tem um profeta lá chamado Balaão. Esse profeta, se fosse na atualidade, ele era o cara venerado. Sim. Ele era o que enchia a igreja. Porque todas as profecias de Balaão se cumpriram. Todas as profecias de Balaão se cumpriram. Mas a Bíblia chama ele de falso profeta. Eita. Como entender isso aqui? Para a atualidade de hoje,
Se você quer dar credibilidade a um profeta, é só esperar as profecias se cumprir. Pela Bíblia não é assim. Porque no nosso meio existe falsos profetas. Jesus disse que no fim dos tempos, isso é Mateus 24, nos fim dos tempos viria muito em seu nome Verdade. e enganaria até os seus escolhidos. Quando o Senhor está pregando isso, ele está pregando para os discípulos. Não é para uma multidão, não é para ímpios, é para a igreja. É como se o Senhor dissesse assim, é como se o Senhor dissesse aqui, fecha aqui, fecha aqui. O Senhor está dizendo para uma igreja, assim, ó, precisamos do discernimento. Nem todos aqueles que veem em nome do Senhor, esse bebe da fonte de Cristo. Eita. É por isso que nós vemos hoje, há uma certa polêmica, igrejas de pessoas que revelam nome, cada um segue e acha que é, Sim. pessoas que revelam CPF, e aí pessoas que revelam o oculto escondido e a galera está dizendo assim, é de Deus. Por quê? Porque aconteceu. Mas eu faço uma pergunta, está na Bíblia? Qual o interesse por trás disso? Eita. O interesse da atualidade é fama, dinheiro, benefício próprio. Isso não é o reino que eu leio nas Escrituras. Eita. O reino que eu leio nas Escrituras é onde pessoas deram sua vida pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nossa. Que veio outra coisa? É que geralmente nós não somos ensinados a perder. Eu não vim aqui que eu não sou profeta do caos. Eu vim aqui dizer que crente também perde. Só que crente perde em Cristo. Perder em Cristo é perder na terra e ganhar no céu. A galera atual, Nádia, é a galera que quer os benefícios da terra. Meu Deus. A galera que quer o benefício do já. Não é à toa que nós estamos na geração 5G, a galera do agora, do imediato. E como é para agora, é para já, e as coisas não acontecem, e eu não fui ensinado a perder ou a esperar, que é a esperar com paciência no Senhor, quando as coisas não acontecem, eu entro em depressão, entro em ansiedade, porque a geração do 5G é para agora, e aí está os consultórios cheios de pessoas, e as igrejas vazias. Quer ver? Inventaram uma fala dizendo que igreja é hospital. A igreja nunca foi hospital, a igreja contém um hospital. A igreja é um quartel onde tem pessoas que adoecem, sim, e que lá tem a cura. Mas é onde tem soldados, é onde tem pessoas que brigam, onde tem pessoas que lutam. Briga que eu digo no sentido de lutar pela causa. Sim, sim. Pessoas que lutam por aquilo. Então, para nós discernir vozes, primeiro ponto, se posicionar em Cristo. Eita. Estar firme em Deus. Meu Deus, forte demais. Até porque eu que fui criada dentro do Evangelho de Cristo, né, praticamente, que eu fui para a igreja muito cedo, aos 14 anos, eu me lembro dos pastores que eles não tinham muita leitura, não tinha muita fala, só a sua autoridade em Cristo. Eles conseguiam entender esse discernimento das pessoas em tudo. Eles pediam a Deus direção e Deus dava. Por que que hoje as pessoas não conseguem ter? É verdade. Né? As pessoas não tinham leitura, não tinham palavras assim, como hoje as pessoas têm, Sim. né? Eram poucos, mas eles tinham aquela coisa de Deus, de falar A algo, busca genuína pelo conhecimento e o revestimento no espírito. né? E conseguia ter o discernimento. Sim, é verdade, porque a Bíblia já nos ensina, né, que somente a letra mata, mas o espírito vivifica. Então a gente vê hoje, meu pastor costuma muito falar sobre isso, que a gente vê hoje os crentes estudiosos da internet. É claro que a internet, como nós estamos aqui, estamos nos posicionando, compartilhando algo da parte de Deus que vai ser de edificação para a sua vida, traz muito conteúdo relevante para que a gente possa aumentar nosso conhecimento. Verdade. Mas também tem muitas coisas que são para ser descartadas, assim como no nosso meio de forma direta, né? Mas quando a gente se perde somente no conhecimento, o espírito não vivifica, né? Não edifica aquilo que a gente está aprendendo. E aí acontece que a gente começa a fechar os nossos ouvidos para o espiritual e só fica na teoria, né? Isso aí. Deixa eu pegar uma fala de vocês que é importante demais. Você sabe que hoje, eu estou nessa geração, então eu faço parte dela. Você sabe que é o povo que mais estuda. As faculdades estão cheias de livros, a galera estão esmiuçando. Biblicamente falando, a galera está estudando demais.
Mas a mesma proporção que estuda é a geração que menos aplica. É a geração de autoconhecimento, mas é uma geração que menos aplica aquilo que aprendeu. Meu Deus. E quando você se enche, você acaba pegando o que é que Paulo disse, que a letra mata. Paulo está falando literalmente da lei, Sim. que a letra mata. Quando eu estou cheio de letra, sem o Espírito Santo, automaticamente eu estou levando uma vida morta. Mas quando eu tenho o Espírito Santo em mim, eu automaticamente eu tenho discernimento das coisas. Como ter discernimento? Para entender vozes e o contexto que vivemos. Primeiro, uma vida em oração. Se hoje, quer ver? Aqui vai para os pastores. É uma pergunta. As nossas igrejas, quais os cultos que estão vazios? Se não for orações e doutrina da palavra, o ensino da palavra. Verdade. Por quê? Porque já não me serve mais. Verdade. Como eu disse, é uma geração talentosíssima. Sim. Onde pessoas extraordinárias falam vários idiomas. Sim. Agora, na hora de se aplicar para a sua própria vida, a galera falha. Ninguém, ou quase nunca, hoje as pessoas podem dizer o que a Sunamita falou para Eliseu. Vejo verdadeiramente um homem de Deus. Ela viu, não foi como ele falou. Não foi as profecias. Foi quando olhou para ele. Uhum. E o olhar para alguém, que nós, quando temos discernimento e olhamos para alguém, é natural discernir quem você serve e quem você não serve. O problema da geração está aos pés de Cristo. Quando estamos em Cristo, o discernimento é atual. Nossa, forte. É imediato. Forte demais. É imediato. Forte demais quando a gente consegue discernir quem você serve e quem você não serve, né, gente? É. Mas tem muita gente que confunde também isso, É né? isso. Porque confunde, às vezes, os defeitos e as qualidades de cada pessoa. A gente não pode tirar os defeitos e dizer que aquela pessoa não serve por causa dos defeitos. Isso é questão da libertação, né? Uhum. É muito complicado, porque as vozes, até nisso, as vozes atrapalham. Porque a gente começa, a gente, que eu falo, né, envolvendo De todos. modo geral. A gente acaba levantando um falso testemunho. Uhum. Isso é perigoso demais, que a gente acaba atribuindo um julgamento para o indivíduo a partir das suas mazelas, né? Isso é difícil, né, pastor? Eu falei dos 4 grupos da igreja. Uhum. Dava para ficar só aqui. Dava, Quando você lê 1 Coríntios, Paulo escrevendo essa carta, ele começa no capítulo 1 dizendo que foi informado pela família de Cloé que há contenda na igreja. E ali tinha 4 grupos que eu já falei, o de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Cristo. E o pior deles é o que se intitula de Cristo. Mas não deveria ser assim, porque hoje nós temos que dizer que somos servos de Cristo. Mas o que se diz ser de Cristo, esse é o que está dizendo assim, eu não devo obediência a outros da terra. Eu faço parte do céu, mas eu não devo obediência a esses da terra. Vamos lá. Como discernir vozes? Está em Atos 16 a resposta. Eita. Paulo está pregando na igreja de Coríntio. E quando Paulo chega à igreja de Filipe, e quando Paulo está lá, a Bíblia diz que ele está pregando e vai para o lugar da oração e uma menina começa a segui-lo. Ele, Silas, Timóteo. E quando está servindo, essa jovem, ela tinha um espírito da adivinhação e a palavra que ela diz, isso aqui é fortíssimo. Ela não diz nada demais que dá para entender que ela está possessa por demônio. Se não tem discernimento espiritual, você não entende. Quer ver? Ela vai andando com Paulo e vai dizendo assim, ó, esses homens são homens de Deus. E eles pregam o verdadeiro evangelho. Paulo fica irritado com aquilo. Tá, mas calma aí. O que é que ela falou de errado? Eles não eram homens de Deus? Sim. Eles não pregavam o verdadeiro evangelho? E por que Paulo se irritou com isso? Sabe o que é isso? Paulo estava cheio do discernimento, Espírito Santo. Ela trabalhava para pessoas e cobrava, ela tinha um espírito de adivinhação. Mais uma polêmica? Pega aí. As nossas igrejas, hoje em dia, está cheio Eita. de espírito de adivinhação. Eita, pastor, isso é forte. Está cheio. Pega isso aqui rapidinho. Ô, Nádia, eu preciso que alguém revele o meu CPF? Seja sincero. Não, Tem alguém trabalhando no Serasa, na igreja, por acaso? Não. Você já sabe o seu CPF? Sim. Eu preciso que alguém adivinhe a placa do meu carro? Não. Você trabalha no Detran?
Também não. Eu não preciso disso. Isso não edifica a minha vida em nada. Isso é verdade. Isso não traz para mim nada. O que edifica a minha vida é o que Jesus disse. É o que Jesus falou. Outro ponto, por que Paulo para e percebe que ali tem um espírito da adivinhação? O evangelho não precisa de confirmação humana. Quando aquela menina começa a dizer que eles são homens de Deus e que eles pregam a verdade, Paulo se irrita com aquilo. Eita, nossa. Por que Paulo se irrita com aquilo? Ai. Paulo se irrita com aquilo que Paulo está dizendo. Eu não preciso de confirmação de ninguém por causa desse evangelho. Não é você, pastor, não sou eu que confirmo o evangelho, é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Meu Deus, isso é forte. Antes de mim, antes de vocês que aqui estão e antes de você que está me vendo e me ouvindo, o evangelho já é pregado. E cuidado com essa sede de pregar o novo, de pregar o novo, de pregar o novo, do novo, das más interpretações. Não precisa pregar o novo, pregue um evangelho que há quase 2000 anos está sendo pregado. Nossa, isso é verdade, eu sempre falo sobre isso. Eu não preciso do novo. Nas minhas redes sociais circulares eu sempre falo sobre isso. São Deus pensamentos, reflexões milenares, antes de Cristo já existiam e hoje é aplicado no nosso cotidiano normal, no dia a dia normal. Verdade. Não tem como a gente olha para o lado e ver alguma situação e a gente lembra de algum tipo de passagem bíblica. Por quê? Porque é milenar. Fala, pastor, que eu já estou em êxtase aqui, esse podcast está muito bom hoje. Não tem como mudar a Bíblia, né? A Bíblia, para nós cristãos, ela sempre será a Bíblia e nós somos fundamentados nela. E perigoso demais o que nós estamos vivendo. Você não precisa ir muito longe. Voltando ao discernir a verdade, nós precisamos ter identidade própria. Eita. Desculpa aqui a galera da internet, a internet é uma benção, estamos aqui agora. Sim. Desde que ela seja usada para o benefício do reino. Isso. Desculpa aqui, outro ponto. Ai, pastor. Eu fui convidado para pregar em uma igreja, o amigo está me vendo, eu não vou citar o nome. Ai, polêmico. E pegaram uma foto nossa lá e fizeram o cartaz usando a IA. Usando a IA. E aí, em várias igrejas tem esse aplicativo, que também é uma bênção. Sim. Quer ver? Na nossa igreja tem um jovem, ele também vai me ver aqui, e eles iam para a igreja, alguns eles iam para a igreja e montavam o sermão. Montava não, porque é só você colocar alguma coisa e ele já te dá tudo montado. Só que nós que lemos Bíblia, nós entendemos. Sim. E eu tô vendo uma galera falando, lendo aquele em cima do púlpito. E aí eu procuro uma oportunidade. Eu encontrei uma oportunidade trabalhando com ele, por acaso ele trabalha comigo, e aí eu dei um conselho. Quase que eu falei o nome dele, ó. Amigo, fulano, obreiro. Queridão. Vou te dar um conselho. A IA é importante, sim, a internet é super importante. Mas deixa Deus falar contigo. Isso. Deixa o Espírito Santo falar com você. Estuda, medita, leia com vontade, releia. Faça da Bíblia o seu manual diário. Verdade. E deixa Deus expor. Pega um caderno, vai anotando. Eu entendi isso, entendi aquilo. E a nossa função como pastor é orientar. Sim. Se saiu do rumo, a gente tenta puxar. Então, cuidado com a modernidade para dentro da igreja. Algumas coisas é bem-vindo. Sim. Mas nem tudo. Meu pastor pega forte com isso. Ele fala, cuidado comigo. Já se conhece, né, pastor? O pastor Mário, uma benção. Um abraço para ele. Ele pega firme. Ele fala, cuidado, hein, cuidado. Aqui, ó. A gente vai falando e vai vindo Bíblia, que eu te falei que o nosso assunto que isso tá muito bom, tá quente esse podcast. Quando você lê Mateus 16, 18, tem uma influência extraordinária ali. Cristo está pregando sobre sua morte. Cristo está pregando sobre sua morte. E ele diz que é chegado o tempo de morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Pedro, um apóstolo terrível, apóstolo fortíssimo, chega para Jesus e fala assim, não, mestre, de forma nenhuma deixaremos isso acontecer. Eita, sim. Calma aí. Ele falou alguma coisa de mal? Não. Ele está tentando proteger o seu mestre. Não, Senhor, não vamos deixar o Senhor morrer. Cristo olha para ele e simples fala, diz assim, para trás de mim, Satanás. Calma aí. Nenhum de nós provavelmente teria esse discernimento. Qualquer um de nós aqui iria olhar para Pedro, iria entender que Pedro, como discípulo, está tentando proteger o seu Senhor. Eita, só que Jesus, aí alguém pode falar assim, é claro, né, pastor Patrício? É Jesus, mas o próprio Jesus disse que nós faríamos obras maiores que ele.
Então Jesus 100% carne, 100% Deus, ele também teve suas falhas, em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Mas ali, ele tomado por Deus, ele disse para trás de mim, Satanás, porque ele entende e ele entendeu que Satanás estava usando literalmente Pedro. Logo em seguida, no mesmo texto, Jesus fala assim, quem diz os homens que eu sou? E vocês, quem diz que eu sou? Uns dizem que tu é profeta, outros dizem que tu é Jeremias. Pedro, olha só, Pedro, ao momento anterior, tinha sido usado pelo inimigo. Agora Pedro chega e fala assim, tu és o Filho de Deus. Eita, meu Deus. Jesus olha para ele e fala assim, quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai, ou o Espírito Santo, ou o Senhor que te revelou. Calma aí. Nós estamos falando de um Pedro, que uma hora é usado por Deus, outra hora é usado pelo inimigo. E como nós ficamos no meio de pessoas assim? Você começou essa fala que me antecedeu? Sim. E você disse que nós não devemos pegar as coisas ruins de pessoas. Tem pessoas boas que praticam mais obras. E o que é que nós devemos fazer? O discernimento espiritual para entender que ninguém é ruim totalmente. E ninguém é bom totalmente. Nós temos a natureza adâmica. Sim. Herdamos a falha, a natureza caída. Então, em algum momento, pegue aqui, você que é perfeito. Eita. Você que se acha o melhor de todas as nações. Você também é falho igual a mim. Nós somos fracos, nós somos falhos. Então, precisamos entender que o pior ser humano da face da terra, Cristo também morreu por esse. Agora vai para você que está caído. Você que se acha imperfeito. Você que se acha que não tem jeito, você que se acha que não tem utilidade para a casa do Senhor, Cristo morreu por você também. Cristo conta por você também. E o reino de Deus conta com você e conta com todos nós. Nossa, Levanta desse chão, pega essa palavra aqui, levanta desse chão, sai desse quarto escuro, saia dessa vida de uma mentalidade fraca dizendo que você não pode. Bora poderosas, mulheres, levantem-se. O reino conta com vocês, a igreja conta com vocês. O reino não é feito só de homens. Jesus, que isso. Bíblia, para provar, Atos capítulo 1, versículo 15. No 2, a Bíblia diz que a casa estava cheia, aproximadamente 120 homens. Só que Atos 1,15 diz que as mulheres de orações estavam lá. Eita, verdade. E quando o Espírito desceu, não encheu só os homens, não. Encheu também as mulheres. Meu Deus. Aqui eu estou com duas mulheres. Duas mulheres poderosas em Cristo Jesus. Não em vocês mesmos, mas em Cristo Jesus. O que é que eu quero dizer? O Espírito que me encheu para fazer a obra também encheu vocês mulheres para fazer a obra. Vocês são importantes em nome de Jesus. Nossa, forte demais, pastor. Não dá nem vontade de terminar, né, gente? Até porque você vê que na igreja o que mais tem é mulheres também, né? É. Fazendo a obra, a maioria dentro da igreja são mulheres, né? Elas que estão aí agora nessa... Esse mês é o mês internacional das mulheres, né? Um mês importante, mês de março. Mês do meu aniversário, tá, gente? Mas é de suma importância essa fala do pastor Patrício, vindo, né, de um sacerdote, falando sobre o poder das mulheres, né, sobre a necessidade de cada igreja ter um clã de grupo de oração. Eu tenho certeza que na sua consagração, na sua igreja, pastor, tem o grupo das irmãs de coque, das de não de coque, mas tem o clã das poderosas, né, de oração. Isso também é muito polêmico, é motivo para um outro podcast, para um outro episódio, mas esse podcast hoje, eu costumo dizer que o céu fica baixo aqui no estúdio, tá muito bom, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continue te usando. Amém, amém. Eu não sei quanto tempo nós temos, Uhum. mas eu faço questão de ler um texto. Sim. Quero deixar isso aqui gravado. Para a gente entender sobre discernimento espiritual e vozes, Paulo. Eu vi que eu estou falando só sobre Paulo. Ai, meu pastor, ele é professor, né, de cartas paulinas, e assim, Ótimo. é maravilhoso. Eu amo quando ele prega sobre o apóstolo Paulo, e ele me levou a amar Paulo. Inclusive, o nome do meu filho, né, que está aqui nos bastidores, é Saulo, e eu comecei a ficar apaixonada por Paulo através de Saulo, né, a determinação que Saulo tinha. Coloquei o nome do meu filho, né, assim. Então, sou muito fã de Paulo e Saulo. Então, dá um conselho para a galera que está nos ouvindo aí. Leia as cartas paulinas. Leia toda a Bíblia, claro. Sim. Mas faça de Paulo o seu exemplo. Claro que é de Cristo, mas leia as cartas paulinas. Quer ver?
essa palavra discernimento, ela começa por uma metanoia. Não tem como nós termos dons espirituais ou discernimento sem passar por essa metanoia. Para nós entendermos, antes de eu ler o texto, que é Romanos capítulo 12, 2, a igreja de Corinto era uma igreja problemática, sabia? Sim. Eu tenho um livro do reverendo Hernando Dias Lopes que o tema é assim, resolvendo conflitos. E é literalmente a introdução de 1 Coríntios. Uhum. E o interessante é que a igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os problemas que você pode imaginar. Do filho deitando com a mulher do pai a uma geração que não conseguia receber alimento sólido. Sim. Paulo chega a dizer que tem que tratar eles com leite, porque é uma geração fraca. Então, quando você pega essa carta de Paulo aos Coríntios, tratando sobre problema, também entendemos que é a igreja que Paulo mais amava. Outro sim, é que é a igreja que tinha todos os 9 dons. Me explica isso aqui. Uma igreja que tinha todo tipo de problema, uma igreja que Paulo diz que tem que alimentar com leite, mas é a igreja que tem todos os dons. Eita. Isso é um desafio para quem é líder. Lidar com pessoas usadíssimas por Deus, mas que a carne também está à flor da pele. Como dizer? Matar? Lançar para fora? Eita. Não serve? Ou chamar para perto? Ou olhar para aquela pessoa e imaginar que é tão fraca, tão fraca, tão fraca que precisa de ajuda. Então é necessário ter essa metanoia, que é a mudança total. A mudança interior e a mudança exterior. Romanos capítulo 12, versículo 2, eu quero ler para vocês aí que estão em casa e para nós aqui, diz assim, não sede conformados com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. Paulo está falando de uma metanoia, uma mudança de mente. Para mim ter o discernimento e para mim entender que voz eu devo ouvir, eu preciso passar por essa metanoia. Eu preciso entender que esse Espírito Santo deve morar em mim. No Velho Testamento, o Deus que vinha sobre. O Deus que vinha sobre, ele vinha e habitava sobre alguém ou sobre coisas, usava para o seu propósito e saía. Jesus veio, sendo o filho unigênito, esse filho que Deus deu, para habitar no meio. Só que agora nós temos outro privilégio. Eita. O privilégio de um Deus que habitava sobre, agora um privilégio de um Deus que habitou no meio, e agora um privilégio de um Deus que habita dentro. Eita. Calma aí. Preciso interpretar isso aqui. Então eu não preciso do outro para dizer se eu estou errado ou se eu estou certo. Porque o Deus habita dentro. Nossa. Aí talvez você está cego espiritualmente ou está tão frio espiritualmente que precisa de outras pessoas para te dizer o que está errado ou o que está certo. Mas quando eu passo por essa metanoia, o Espírito Santo é o primeiro a me confrontar. Meu Deus. Outro sim? Por que uma geração que recebe tudo para si? Lembra do primeiro, quando você começou o podcast? Você disse que a dificuldade é para que outras pessoas entendam que o seu programa não é direcional para tais pessoas. Sim. Mas é para todo. Sim. Mas as pessoas não entendem e acabam entendendo que é para si. Sim. Que seja também. Que seja, e é bom que seja. E que pegue isso. Mas por que tem essa dificuldade de entender? Porque não passou pelo processo da metanoia. Eita. O processo do amadurecimento. A nossa aula dominical, está sendo o trimestre lá, está sendo sobre amadurecimento. Nossa. Uma geração madura discerne voz. Uma geração madura consegue entender o Espírito de Deus e o Espírito do inimigo. Epístola de João, ele escrevendo o Senhor falando para ele, cuidado, muitos virão em meu nome. Nossa. Olha, ele está dizendo isso de novo para a igreja. Muitos virão em meu nome e, se possível, enganarão até os escolhidos. O Senhor falou para os seus discípulos também assim, quando disser que ali o Senhor está, cuidado, não vá. Porque se ele está dizendo isso, cuidado que não vai, porque ele está dizendo que muitos falsos virão. Agora, outro ponto é que ele está pregando para a igreja. Os falsos não é os de fora. Eita, isso aqui é um pouco polêmico, então eu preciso falar isso aqui. Tá muito polêmico isso hoje. O que Paulo prega, João prega, Jesus prega, o falso não é o de fora. É só você pegar Mateus 23. Mateus 23, o Senhor falando com os apóstolos, dizendo o seguinte, esses são os que sentam na cadeira de Moisés.
Está falando sobre os fariseus. Esses são chamados sepulcros caiados. Meu Deus. Aparência linda, mas por dentro cheio de ossos, podridão. Meu Deus. Calma aí. E como discernir isso? E como discernir isso? É uma bela pergunta. Como discernir isso? Forte isso Passando aqui hoje. pela metanoia de Cristo Jesus. Mudança total. Mudança. Não tem meio termo. Gente, não tem meio termo. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo a Baal. Discernimento. Não tem como ter o discernimento daquilo que eu estou passando, só passando pela metanoia. Quer ver? Não precisa ir muito. Faz uma pesquisa aí na internet agora aí. Eu não vou nem falar o nome. É só você botar as igrejas. A igreja mais cheia do Rio de Janeiro. E eu tenho alguém que eu admiro, que fala assim, se abrir a Bíblia em determinada igreja, esvazia. Meu Deus. É polêmico também? Também. Também. Que bom que seja. Tem gente que nem vai de Bíblia pra igreja, vai só no celular. É verdade que o celular Eu contém também. Bíblia, mas essa intimidade com o papel é um problema. É um Sim. problema. É a identidade, entende? É a identidade. Quer ver? Hoje a gente passa por pessoas e nem percebe que é crente. É. Por que não percebe? Claro, falta mim o discernimento para entender se você é crente ou não. Porque o Espírito testifica como Espírito. Eu não preciso te ver de Bíblia para entender que você é crente. Porque Sim. o Espírito que está em mim, O brilho do ele Espírito identifica Santo, né? você como crente. Verdade. Ele identifica você como crente. Então nós temos que ter cuidado quem nós estamos ouvindo. Eita, forte demais. De novo, a internet que é uma bênção, é verdade, mas hoje é só você digitar, tem mensagem para todo tipo, nem precisa ir na igreja mais, você é evangelizado de casa. A pandemia serviu para algumas coisas. Nós passamos por dificuldade. A pandemia serviu para mostrar quem está em Cristo ou quem ia para a igreja simplesmente por ir. Por quê? No período da pandemia, nós ficamos em casa, nós somos obrigados a ficar em casa. E qual foi a dificuldade dos pastores quando voltou? Claro que tendo discernimento era ir atrás dos que se acostumou a ficar em casa. Ai, sim. Essa ligação do corpo, essa intimidade com o corpo que eu não tenho, eu preciso ter a ligação com o corpo, passar por essa metanoia e ter o discernimento espiritual. Meu Deus. Cuidado, vou repetir aqui. Cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado. Eu repito para você. Essa revelação, que cunho teológico tem ela para você? O que é que ela serve para o reino? Para que ela leva para você? Tem base bíblica? É. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, que pode ser uma polêmica. Meu Deus. Cristo precisa revelar algo além do que está na Escritura? Não, Vale para vocês e vale para quem está me ouvindo, me vendo. Precisa? não. Então, e por que eu preciso acrescentar alguma coisa? Sabe o quê? É o que eu falei mais cedo. Essa necessidade do novo. Sim. A necessidade do novo faz com que a Bíblia, que tem quase 2000 anos, não me sirva mais. Eu gosto do simples, gosto do evangelho pregado, gosto das palavras de Jesus, gosto do fluxo de sangue, gosto da cruz do Calvário, gosto do cego de Jericó. Eita. Mas isso não tem mais efeito porque eu já conheço. Sim, você Sim. conhece o que está escrito. Você conhece o que o Espírito Santo pode te revelar a partir daquilo ali? Então, medite, busque e Cristo vai continuar aperfeiçoando o discernimento espiritual. Gente, olha, esse podcast hoje foi muito bom. Tô impactada. Eu queria que ficasse aqui mais tempo e vai ser já está convidado para um próximo episódio, né, Pastor Patrício? Você tem mais alguma coisa a completar? Porque eu já não consigo, tô até sem fala. Ele já falou por nós. O primeiro eu quero agradecer por esse espaço, é uma oportunidade. Nós estamos aqui usando a internet, que é uma arma extraordinária para pregar o evangelho a toda criatura. Quero agradecer por essa oportunidade. Creio que Deus está nos usando para solidificar outras pessoas. Isso é importante. Sim. Para nós deixarmos de ser meninos na fé e crescer e alcançar a maturidade. Termino minha palavra com um texto. Sim. Que está em Romanos, capítulo 12 e 15. E aqui eu finalizo a minha fala. Paulo diz assim, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei ser gastado pelas almas. Ainda que, amando vós cada vez mais, seja menos amado. Isso aqui é forte demais. Paulo diz assim, me gastarei e vou me deixar ser gastado pelas almas. Isso aqui é quem alcançou a maturidade. Meu Deus. Isso aqui é quem tem o discernimento de dizer assim, eu não vivo mais eu, mas Cristo Nossa. vive em mim.
Forte isso. Paulo vive o reino não para ele, não por ele. Por isso que ele diz que ele agora é prisioneiro de Cristo. Eu tenho um minuto ainda mais? Tem. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo alcança a maturidade. Se você ler Atos capítulo 13, Paulo tem uma briga com João Marcos, Barnabé. Só que Paulo em Timóteo 4, ele está preso para morrer. E aí ele tem um direito, uma fala, ele fala assim, traz a capa, os livros, pergaminho, traz também João Marcos. Calma aí, gente. Ele alcançou a maturidade, sim. Ele brigou em Atos 13 com Marcos. Só que agora, no final da sua vida, ele está dizendo assim, ó, ele foi muito proveitoso pelo evangelho para mim. Então, ninguém é insignificante que não possa tirar coisas boas de si. Eita, forte. Eu tenho um benefício comigo mesmo, eu consigo aprender. Eu vou usar uma escala de maior para menor, eu consigo aprender com alguém que está aqui, consigo aprender com alguém aqui, consigo aprender com alguém aqui. Eu não só aprendo com aqui, eu aprendo assim e aprendo aqui. Sim. Então que nós possamos ter o discernimento espiritual para discernir vozes. Cuidado com quem você tem ouvido. E peça a Deus o discernimento espiritual e leia a Bíblia. E o Senhor vai nos guiar até o céu, em nome de Jesus. Nossa, forte demais, gente. Adorei esse episódio. Se você quer conhecer mais do pastor Patrício, vou deixar o @ do perfil dele aqui nas descrições. A igreja dele é a igreja IM. Igreja. Também vou deixar o @ do perfil aqui. Gente, eu não sei se ela tem perfil no Instagram, mas vocês têm que ouvir essa voz, você tem que ouvir esta varoa cantando, que é uma maravilha. É uma Amém. introdução ao espaço do céu. Tá bom, gente? Amém. Muito obrigada. Até a próxima. Não Amém. deixa de dar uma curtida, se inscrever aqui no perfil e compartilhar com o seu grupinho, com as suas amigas, com as poderosas e com os queridões que fazem parte do seu clã de amizade. É isso. Até a Deus próxima. abençoe Graça e vocês. paz. Amém. Amém. Show.